Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, então vamos terminar esse capítulo 2 sobre o sistema respiratório, agora da página 287 até a página 292. É bem tranquila essa parte, tá? Nós vamos falar de algumas doenças do sistema respiratório, então acredito que vai dar tudo certo. Então, já começando sobre as doenças respiratórias. As doenças que afetam o sistema respiratório, elas vão dificultar a oxigenação dos tecidos e causam grande desconforto, podendo até, nos casos mais sérios, levar à morte. E muitas doenças respiratórias, elas são adquiridas devido a algumas substâncias e partículas que estão presentes no ambiente ou então pela ação de agentes biológicos, seja vírus, bactérias, algo do gênero. E entre as doenças que afetam com maior frequência o sistema respiratório e que são causadas por vírus ou bactérias estão as gripes, resfriados, pneumonia, tuberculose, dentre outras. E existem outros problemas respiratórios de diferentes causas, como a asma, bronquite, rinite alérgica. O sistema respiratório pode sofrer ainda com os efeitos do tabagismo, que é esse ato de fumar, e também de poluentes presentes no ar. As doenças respiratórias crônicas são a terceira causa de mortalidade no Brasil, ficando atrás do câncer e de problemas cardiovasculares. Isso para vocês verem quão sério, né, são essas doenças respiratórias. E o número de casos aumenta no inverno, uma vez que a aglomeração de pessoas e os ambientes fechados facilitam a propagação de micro-organismos. As temperaturas baixas e o ar seco também reduzem as respostas de defesa natural do organismo. Então, por isso, nós devemos sempre ficar atentos aos primeiros sintomas, que podem ser tosse frequente, rouquidão, nariz congestionado, dificuldade para respirar e dores no peito e na garganta. E essa combinação aí de temperaturas baixas e ar seco é o que nós vivenciamos no nosso inverno, aqui em Campo Grande, onde as temperaturas caem e o ar fica extremamente seco. Nós ficamos dias sem chuva. E aí é uma combinação perfeita para que haja essa incidência de doenças respiratórias. E as vias respiratórias, tanto a superior quanto a inferior, elas têm um sistema ali de cílios e de células que liberam muco, que acaba filtrando e prendendo partículas ou micro-organismos do ar. Ou seja, vai impedir com que essas partículas cheguem até os alvéolos. E além disso, vocês já sabem, né? O ar ele é aquecido, ele é umidificado para facilitar essas trocas gasosas. No caso de um ar muito seco, sem chuva, e sem chuva por muito tempo, os poluentes ficam suspensos no ar em grande quantidade, dificultando ali a retenção nas vias respiratórias superiores, podendo causar irritação nos olhos, no nariz, na garganta, agravando esses casos de quadro alérgico, né? O pessoal da rinite sofre um monte aí. E acaba propagando vírus e bactérias que encontram as condições climáticas ideais para se instalarem no organismo humano. Falando um pouco sobre gripe e resfriado, muita gente acha que é a mesma coisa, porém são doenças diferentes e possuem características diferentes também. A gripe, primeira característica, ele é causado pelo vírus influenza, enquanto o resfriado é causado pelo rinovírus. Então ali a gente já começa a observar primeiras diferenças. Sem falar que a gripe, os seus sintomas são mais sérios, podendo ter febre alta, de 39 para cima, indisposição geral, calafrio, dor de cabeça, dor de garganta e nos músculos, dificuldade em respirar e tosse seca. Sem falar que a gripe, a duração desses sintomas ela é mais prolongada do que do resfriado. E o resfriado geralmente ele é mais suave, ele é mais leve, sendo causado por outro tipo de vírus, que no caso seria o rinovírus, não fala no livro de vocês, mas é, que também vai produzir coceira, obstrução nasal, leve dor de garganta, coriza, espirros e com menos frequência ali a febre. Tanto a gripe quanto o resfriado, eles dependem do nosso sistema imunológico para serem controlados. A medicação não é para matar o vírus, ela é só para aliviar os sintomas. Então, tem que esperar passar. Tem que esperar essa ação do vírus diminuir a sua carga. Daí o remédio é só para tirar os sintomas mesmo, melhorar o nosso todos os sintomas e aliviar o mal-estar, né? Então aqui está a diferença que vocês precisam saber. Gripe é causada pelo vírus influenza, resfriado pelo rinovírus. A duração da gripe é maior, uma semana e pode ser até mais, você falar de ser mais forte, e resfriado de 2 a 4 dias, tá? Então,
Gravem essas diferenças aí. E espalhando-se pelo ar, os vírus da gripe e do resfriado, elas têm sua transmissão facilitada quando existe a aglomeração de pessoas, poeira em suspensão no ar e maus hábitos de higiene. E ambas as doenças, elas podem ser transmitidas de pessoa para pessoa, da mesma forma, isso é por meio de gotículas da saliva proveniente da fala, dos espirros ou da tosse. E o uso compartilhado de objetos comuns, como copos e xícaras, acaba facilitando a transmissão dos vírus. Então, nós, querendo ou não, ultimamente é o que nós mais estamos vendo, né? Como prevenir a gripe. E não só a gripe, mas agora na questão do coronavírus. Então, a limpeza das mãos, o uso da máscara, carregar álcool em gel, não ter aglomeração de pessoas, já são recomendações que nós já estamos sabendo de cor e salteado, né? Sobre a pneumonia, ela é uma infecção causada por vírus, bactérias ou então fungos. Na verdade, é mais frequente, é causada por bactérias, são conhecidas como pneumococos. Os micro-organismos, eles acabam se alojando nos pulmões e provocam um processo inflamatório, que resulta no acúmulo de líquidos lá nos alvéolos pulmonares, conforme está aqui na imagem, ó. Então, vai causar dificuldade respiratória, porque a hematose, o processo de trocas gasosas vai ficar comprometido por conta desse acúmulo de líquidos. E a pneumonia, ela pode afetar apenas a área de um dos pulmões ou estar espalhada por todo o órgão. Já na pneumonia dupla, o problema vai afetar os dois pulmões, aí com certeza é mais grave. Os sintomas mais comuns são calafrios, tremores, suores intensos, dores no peito ao espirrar, dores no peito ao respirar, tosse com catarro escuro, febre alta e uma respiração acelerada. Nos casos graves, os lábios e as unhas elas podem ficar roxeadas por conta da falta de oxigenação nos tecidos, ou seja, a hematose, troca gasosa já está comprometida, né? E pode levar até a confusão mental por conta dessa falta de oxigenação. A suspeita de pneumonia exige atendimento médico imediato, porque é bem sério. A pneumonia ela afeta mais gravemente pessoas com sistema imunológico debilitado ou frágil, como crianças e idosos, e ainda tem a questão dos pacientes com AIDS, que é uma das doenças oportunistas mais comuns, no caso da pneumonia. Nesses casos, muitas vezes o agente causador será um fungo. Pacientes com AIDS já têm um sistema imunológico mais debilitado. Claro, existe tratamento e tudo mais. Porém, a pneumonia entra como uma das doenças oportunistas. Como assim? Nas pessoas com uma condição saudável, com um sistema imunológico ok, a pneumonia, ela, por mais que tenha que ser tratado, levar a sério, não assim, a quantidade de pessoas que acabam morrendo por pneumonia, que estão bem de saúde, é muito baixa. Diferente daqueles pacientes que já possuem a AIDS, já têm um sistema imunológico debilitado. Daí, quando acaba contraindo ali a pneumonia ou uma gripe, pode ser até fatal. Por isso que chama de doença oportunista, tá? E sobre a tuberculose, ela também é uma doença grave que é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, ou então conhecida também como bacilo de Koch. Vai ser transmitida de uma pessoa a outra pelas secreções respiratórias e também por secreções do sistema digestório, por causa da saliva. Embora ela fique nos pulmões, essa bactéria também pode afetar outros órgãos, como ossos, rins e gânglios nervosos. Os sintomas mais comuns: fraqueza, febre baixa no fim da tarde, perda de peso e de apetite, suores à noite, tosse e muitas vezes até com sangue. Sem tratamento, a tuberculose pode ser fatal. Uma vez iniciado, o tratamento ele não pode ser interrompido. E a prevenção é feita com o uso da vacina BCG. É essa vacina que deixa a marquinha no braço. Beleza? Asma e bronquite. Asma e bronquite são doenças que têm por característica processos inflamatórios que vão acabar diminuindo o diâmetro dos brônquios e dos bronquíolos. Então, essa região aqui de passagem dos gases, oxigênio, gás carbônico, na asma e na bronquite, ele vai ficar menor o diâmetro. Vai ficar dessa forma, ó. Uma pessoa saudável tá ok, conforme que está na imagem, ó. Com asma já diminuiu bem. E com uma crise, diminuiu mais ainda, ok? Então, vai diminuir ali o diâmetro dos brônquios e bronquíolos. Daí, para chegar lá nas trocas gasosas, lá nos alvéolos, vai ser mais difícil. Então, existe uma dificuldade respiratória com chiado no peito. E existem diferenças entre asma e bronquite, como elas vão se manifestar, como vão acontecer. A bronquite vai provocar tosse com catarro por vários meses. A asma já seriam crises passageiras,
a fim do qual a pessoa volta a respirar normalmente, ou com auxílio do medicamento. As crises de asma podem ser desencadeadas, podem acontecer por processos alérgicos, gripes ou então resfriados, tá? Então, olha aqui do brônquio inflamado, que no caso da bronquite. Diminui o diâmetro aqui dos bronquíolos, no caso, beleza? Rinite alérgica. Alguns agentes, como pelos, pólen, pó ou micro-organismos como fungos e ácaros, são capazes de provocar em algumas pessoas reações alérgicas que são características da rinite. Quando os indivíduos entram em contato com algum desses agentes, o corpo acaba reagindo, provoca um inchaço da mucosa nasal, essa região aqui, ó, fica inchado. E vai produzir secreções que deixam o nariz congestionado, o que vai acabar dificultando a respiração. E essas secreções, quando elas são muito fluidas, ou seja, líquidas demais, daí tem o corrimento, né? Que é chamado de coriza, fica saindo, escorrendo. A rinite, ela pode ser controlada com a retirada ou então o afastamento desses agentes que acabam desencadeando essa resposta alérgica. E em muitos casos é necessário o uso de antialérgicos, que são os antihistamínicos. E esses medicamentos têm a função de reduzir os efeitos da histamina, que é uma substância liberada por células de defesa do organismo na presença de agentes estranhos, e no caso seriam os antígenos. Quando entra alguma substância estranha, lembra que eu falei com vocês, né? Antígeno, anticorpo. Antígenos são esses agentes estranhos. E o excesso dessa substância, ou seja, o excesso da histamina, causa as reações da alergia. Por isso que os medicamentos, esses antialérgicos, são conhecidos como antihistamínicos, porque é a histamina em si que aumenta as reações de alergia. Bom, vai causar essa reação alérgica. Substâncias agressoras para o sistema respiratório. Cigarro. A queima do tabaco produz inúmeras substâncias, inclusive partículas sólidas que são depositadas nos pulmões ou passam diretamente à corrente sanguínea. E entre os compostos produzidos destacam-se a nicotina, que mantém-se no sangue por aproximadamente 2 horas e quando sua concentração diminui, provoca o desejo por um novo cigarro. A nicotina, ela atua lá no sistema nervoso central, levando à dependência química e física. E a interrupção no hábito de fumar vai provocar agitação, aumento da tosse, mau humor, agressividade e geralmente aumento de peso. Tá? Aí seriam os efeitos colaterais. A pessoa entra em dependência. E o monóxido de carbono, vocês já estudaram, ele é um gás liberado na queima incompleta, quando há pouco oxigênio disponível, de compostos do cigarro e também de combustíveis fósseis. E o monóxido de carbono ele se une facilmente à hemoglobina do sangue, reduzindo aquela capacidade dos glóbulos vermelhos transportarem o oxigênio. Daí já vai diminuir a questão da respiração por parte dos tecidos, ok? Chega pouco oxigênio lá. E alcatrão é uma série de substâncias tóxicas que contribuem para a indução de diversas formas de câncer, como de pulmão, faringe, laringe e de boca. O alcatrão ele vai impregnar nas paredes dos alvéolos e dificulta as trocas gasosas. Então, após anos de uso de cigarro, as paredes alveolares vão perder a elasticidade, enrijecendo e surgindo assim um enfisema, que se caracteriza por essa imagem aqui, ó, o enfisema. Já não consegue mais realizar as trocas gasosas. Olha como ficam os alvéolos. E o cigarro, ele provoca o aumento do batimento cardíaco, da frequência respiratória e também da pressão arterial. E além disso, é a causa de doenças como infartos e acidentes vasculares cerebrais, AVC, os chamados derrames. E em gestantes pode causar baixo peso no recém-nascido. Então nós vemos uma série de consequências por conta do cigarro e de seus componentes, como nós vimos aqui, tá? Poluição do ar. A liberação de gases como gás carbônico, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, ozônio, entre outros, e outras partículas que ficam em suspensão no ar, altera a composição da atmosfera. E esses poluentes, eles chegam até a atmosfera por meio da liberação de fumaças de fábricas, da queima de combustíveis fósseis, das queimadas, entre outras atividades humanas. E atualmente a poluição atmosférica é um dos principais fatores que afeta negativamente a qualidade de vida dos seres vivos, aumentando os casos de câncer e doenças do sistema circulatório e respiratório.
Regiões com grande índice de poluição no ar são propícias para o desenvolvimento do câncer de pulmão nos habitantes. E com o tempo, existe um acúmulo de partículas poluentes que pode dar origem a brotos cancerosos, o início ali, né? E já é comprovado que a poluição aumenta o risco de câncer de pulmão, assim como acontece com os fumantes passivos, que não fumam, mas vivem perto daqueles que fumam, daí acabam inalando essa fumaça. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela desenvolve após longos períodos de exposição a poluentes, causando destruição dos alvéolos e a infecção no sistema respiratório. A silicose, ela é uma doença caracterizada pela inalação do pó de sílica, principal constituinte ali da areia. Geralmente ela é observada em trabalhadores da extração de minérios, cortadores de arenito e de granito e também operários de fundições. O pó de sílica ele é muito tóxico e ele causa inflamação e, consequentemente, a formação de tecido cicatricial. E esse tecido vai impedir a troca gasosa. Pessoas com silicose sentem fraqueza, têm tosse constante, dores no peito, perda de massa corporal, febre, entre outros sintomas. E a asbestose ela é uma doença causada pela aspiração do pó de amianto. As fibras desse pó vão causar lesões que são cicatrizadas, mas a exposição contínua forma uma grande extensão de tecido cicatricial no pulmão, que acaba também dificultando as trocas gasosas. Ok, galera? Então, essa foi a aula curtinha, tranquila, né? Daí, na quarta-feira, nós vamos tirar as dúvidas, beleza? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Tchau, pessoal.